Bem-vindos ao Rotas Sagradas. Hoje vamos mergulhar na história de dois irmãos gêmeos que, ainda jovens, ousaram desafiar o poder de um império. Dois homens que viveram para curar, mas morreram para testemunhar sua fé. Dois santos que até hoje dividem opiniões, cercados por lendas, milagres e uma devoção que atravessou séculos e continentes, transformando-se em uma das celebrações mais coloridas e alegres do calendário religioso brasileiro. Prepare-se para conhecer a verdade por trás de São Cosme e São Damião, os santos médicos, padroeiros da medicina, protetores das crianças e símbolos de fé e resistência que desafiaram imperadores e conquistaram corações. Pouco se sabe com precisão histórica sobre Cosme e Damião. A tradição mais aceita afirma que nasceram na região da Síria, especificamente na cidade de Egeias, por volta do século III da era cristã. Eram irmãos gêmeos, filhos de Teodora, uma mulher cristã devota que os educou não apenas na fé, mas também nos valores da compaixão e do serviço ao próximo. Alguns relatos mencionam ainda um terceiro irmão, chamado Ântimo, que compartilhava dos mesmos ideais. Desde cedo, os dois se destacaram por sua inteligência excepcional e uma habilidade quase sobrenatural para diagnosticar e curar doenças. Formaram-se como médicos em uma época em que a medicina mesclava conhecimento empírico com práticas místicas, mas carregavam um princípio revolucionário que os diferenciava de todos os outros profissionais de sua época. Nunca aceitavam qualquer forma de pagamento em troca de seus serviços médicos. Esse detalhe, aparentemente simples, escondia uma revolução silenciosa que abalaria as estruturas sociais da época. Em uma sociedade onde a medicina era um privilégio caro e inacessível para os pobres, escravos e marginalizados, Cosme e Damião atendiam gratuitamente a todos, sem distinção de classe social, origem étnica ou credo religioso. Seu lema era cristalino e subversivo: recebemos de graça, damos de graça. Com essa prática conquistaram multidões de seguidores agradecidos, mas também despertaram suspeitas perigosas das autoridades locais e dos médicos estabelecidos. Afinal, como poderiam dois jovens médicos oferecer tratamentos tão eficazes sem esperar nada em troca? Seriam apenas homens piedosos, movidos pela caridade cristã, ou estariam envolvidos com forças sobrenaturais que desafiavam a ordem estabelecida? Os relatos da época, embora fragmentários, descrevem curas absolutamente extraordinárias realizadas pelos irmãos gêmeos. Doentes terminais que se levantavam de seus leitos após um simples toque. Cegos de nascença que voltavam a enxergar, febres mortais que desapareciam em instantes, feridas infectadas que se fechavam milagrosamente. As histórias se espalhavam como fogo pelas cidades do Oriente Médio. Não demorou para que suas práticas médicas fossem interpretadas não apenas como ciência avançada, mas como manifestações divinas. Multidões começaram a se reunir onde quer que os irmãos exercessem sua medicina, criando verdadeiras peregrinações em busca de cura. Muitos acreditavam firmemente que a fé cristã dos irmãos era tão intensa e pura que Deus os havia escolhido como instrumentos diretos de sua misericórdia e poder curador. Outros, no entanto, especialmente entre as autoridades pagãs e os médicos concorrentes, os acusavam abertamente de bruxaria, de manipular forças demoníacas ou de usar artifícios enganosos para iludir o povo simples. Essas acusações eram perigosas em uma época em que qualquer prática considerada sobrenatural podia resultar em condenação à morte. Mas o que realmente incomodava as autoridades romanas não eram apenas os supostos milagres. Era algo muito mais perigoso para o império: a fé cristã declarada dos irmãos. Cosme e Damião não escondiam sua religião nem praticavam em segredo. Pelo contrário,
Anunciavam publicamente que curavam exclusivamente em nome de Jesus Cristo, transformando cada atendimento médico em um ato de evangelização e cada cura em um testemunho da superioridade da fé cristã sobre os deuses pagãos do Império. O século III foi um dos períodos mais sombrios para os cristãos no Império Romano. O imperador Diocleciano, determinado a restaurar a grandeza de Roma, via a crescente influência do cristianismo como uma ameaça mortal à unidade política e religiosa do Império. Sua perseguição aos seguidores de Cristo foi sistemática, brutal e implacável. Qualquer manifestação pública de fé cristã era punida com prisão, tortura e morte, muitas vezes de forma espetacular para servir de exemplo. Cosme e Damião, com sua fama crescente e sua pregação aberta, tornaram-se alvos óbvios. Foram formalmente denunciados às autoridades por Lísias, o governador da Cilícia, uma região que hoje corresponde ao sul da Turquia. Seus milagres médicos chamavam atenção demais, atraindo multidões e convertendo pagãos. Seus atendimentos gratuitos eram interpretados como propaganda subversiva de uma religião proibida, uma forma de comprar a lealdade do povo com benefícios que o Estado romano não podia oferecer. Assim, os irmãos foram presos, julgados como criminosos contra o Estado e condenados à morte. Mas aqui começa um dos capítulos mais extraordinários e misteriosos de toda a sua história. Os registros antigos afirmam, com detalhes impressionantes, que nenhuma forma de execução conseguia efetivamente matá-los. Primeiro, tentaram queimá-los vivos em uma grande fogueira pública, mas as chamas se recusavam a tocá-los, como se uma barreira invisível os protegesse. Em seguida, os executores os atiraram ao mar com pedras amarradas aos pés, mas eles retornaram à costa completamente ilesos, caminhando sobre as águas como se fosse terra firme. Depois, tentaram esquartejá-los, amarrando-os a cavalos selvagens, mas todas as cordas se romperam misteriosamente no momento crucial. Era como se a fé inabalável dos irmãos criasse um escudo sobrenatural ao seu redor, desafiando as leis da física e humilhando publicamente o poder imperial. Até que finalmente foram decapitados por uma espada, a única forma que, segundo a tradição cristã, pôde efetivamente pôr fim à sua vida terrena, transformando-os em mártires e selando definitivamente sua santidade. A morte violenta e espetacular de Cosme e Damião, longe de apagar sua memória, teve o efeito contrário. Espalhou sua fama e devoção por todo o mundo conhecido da época. Na Síria, em Bizâncio, em Roma e até nas províncias mais distantes do Império, começaram a surgir igrejas, capelas e santuários dedicados aos santos gêmeos médicos. No século VI, mais de 200 anos após sua morte, o imperador bizantino Justiniano I, conhecido como o Grande, ergueu uma magnífica basílica em honra dos santos em Constantinopla, após ter sido miraculosamente curado de uma doença grave que ameaçava sua vida através da intercessão dos irmãos mártires. Este templo tornou-se um dos maiores centros de peregrinação do mundo cristão oriental. Durante toda a Idade Média, Cosme e Damião já eram venerados em toda a Europa como padroeiros oficiais da medicina, da farmácia e de todas as artes de cura. Médicos, cirurgiões, dentistas, parteiras e até boticários recorriam religiosamente à sua proteção divina antes de realizar qualquer procedimento médico. Suas imagens ornavam hospitais, universidades de medicina e laboratórios alquímicos por todo o continente. Entre os inúmeros milagres atribuídos a São Cosme e São Damião ao longo dos séculos, existe um que continua a fascinar e intrigar tanto historiadores quanto médicos modernos: o lendário milagre do transplante da perna, considerado por muitos como o primeiro procedimento de transplante de órgãos da história da humanidade. Segundo a tradição medieval meticulosamente registrada, um sacristão da Basílica de São Pedro, em Roma, estava sofrendo de uma infecção gangrenosa
que se alastrava rapidamente por sua perna direita. Os médicos da época já haviam desenganado o homem, afirmando que ele morreria em poucos dias se a perna não fosse amputada, o que equivalia praticamente a uma sentença de morte devido às limitações da cirurgia medieval. Durante uma noite de desespero e oração intensa, os santos gêmeos apareceram em visão ao moribundo. Realizaram uma cirurgia sobrenatural com instrumentos celestiais, amputaram completamente a perna infectada e a substituíram pela perna saudável de um homem negro que havia sido enterrado naquela mesma noite em um cemitério próximo à basílica. Na manhã seguinte, o sacristão acordou completamente curado, com uma nova perna perfeitamente integrada ao seu corpo, mas com a pele visivelmente mais escura que o resto de seu corpo. Um detalhe que servia como prova tangível do milagre realizado. Quando as autoridades eclesiásticas investigaram o cemitério, encontraram o corpo do homem negro enterrado na véspera com apenas uma perna, confirmando todos os detalhes da visão milagrosa. Esta história extraordinária foi registrada em afrescos, esculturas, vitrais e manuscritos por toda a Europa medieval, tornando-se uma das representações artísticas mais populares dos santos médicos e sendo considerada pelos estudiosos como o primeiro transplante da história, séculos antes da ciência médica sequer sonhar com tal possibilidade técnica. Com a chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil nos séculos XVI e XVII, a devoção católica a São Cosme e São Damião atravessou o Atlântico e encontrou em terras tropicais um terreno extraordinariamente fértil para florescer de forma única e transformadora. Aqui, no encontro explosivo entre a religiosidade católica europeia, as tradições espirituais indígenas e as crenças africanas trazidas pelos escravos, a veneração aos santos gêmeos ganhou uma dimensão totalmente nova e original. Nas tradições religiosas afro-brasileiras, especialmente no candomblé, Cosme e Damião foram sincreticamente associados aos Ibejes, divindades gêmeas infantis da mitologia iorubá que representam a alegria, a brincadeira, a proteção das crianças e a renovação constante da vida. Esta fusão cultural resultou em uma das celebrações religiosas mais vibrantes, coloridas e populares do calendário brasileiro. Todo dia 27 de setembro, milhões de pessoas em todo o país celebram entusiasticamente a festa de Cosme e Damião, distribuindo doces, balas, pirulitos, brinquedos e presentes para crianças de todas as idades, classes sociais e credos religiosos. Uma tradição que, nascida da fé mais profunda, transcendeu completamente as fronteiras denominacionais e se transformou em um extraordinário ato cultural de generosidade, solidariedade e pura alegria humana, unindo católicos, umbandistas, candomblecistas e até pessoas sem religião específica em um grande movimento de caridade e celebração da infância. Ao longo de todos esses séculos de devoção ininterrupta, São Cosme e São Damião foram definitivamente consagrados pela tradição popular como os protetores especiais das crianças, dos doentes infantis e de todos aqueles que precisam de cura física, emocional ou espiritual. Na iconografia religiosa tradicional, os santos aparecem quase invariavelmente representados como dois jovens médicos elegantes, vestindo túnicas nas cores vermelhas e verdes, segurando frascos de remédios, instrumentos cirúrgicos ou livros de medicina, simbolizando sua dedicação eterna à arte de curar. Mas no Brasil, ganharam também uma representação completamente diferente e cativante. A imagem infantil, alegre, sorridente, brincalhona, sempre cercada por doces coloridos, brinquedos e elementos que evocam a pureza e a felicidade da infância. Para milhões de famílias brasileiras de todas as regiões e classes sociais, invocar a proteção de São Cosme e São Damião significa pedir saúde, proteção divina,
alegria e prosperidade para os pequenos. E as histórias de curas milagrosas, proteções inexplicáveis e bênçãos extraordinárias, atribuídas à poderosa intercessão dos santos gêmeos, continuam sendo relatadas, testemunhadas e celebradas até os dias de hoje, mantendo viva uma tradição milenar de fé e esperança. Mas afinal, o que faz com que a devoção a esses santos antigos resista implacavelmente ao tempo, às mudanças culturais, às transformações sociais e até mesmo ao processo de secularização do mundo moderno? Talvez seja exatamente essa combinação única e poderosa de elementos universais que tocam o coração humano. Dois irmãos gêmeos absolutamente inseparáveis que dedicaram integralmente suas vidas ao nobre ideal de curar o sofrimento alheio e morreram corajosamente defendendo suas convicções mais profundas. Milagres médicos extraordinários que desafiavam as leis conhecidas da natureza, a fusão harmoniosa com tradições espirituais africanas que enriqueceram imensamente sua devoção no Brasil e, principalmente, a simplicidade tocante de um gesto que continua encantando e unindo gerações inteiras, a distribuição alegre e gratuita de doces às crianças como forma concreta de celebrar a vida, a esperança e o amor. São Cosme e São Damião não representam apenas dois santos médicos do passado distante. São símbolos eternos de esperança inquebrantável, generosidade desinteressada, compaixão universal e uma fé que sobrevive triunfalmente às perseguições mais cruéis, às dúvidas mais profundas e até mesmo à passagem inexorável do tempo. A história extraordinária de São Cosme e São Damião é muito mais que uma narrativa religiosa do passado. É um convite permanente à reflexão sobre os valores que realmente importam na vida humana. Em um mundo contemporâneo, onde tantas pessoas buscam obsessivamente poder, riqueza material, fama efêmera e reconhecimento social, dois irmãos do século III escolheram conscientemente um caminho radicalmente diferente. Doaram tudo de si mesmos, todos os seus talentos e conhecimentos, sem jamais pedir ou esperar qualquer coisa em troca. Curaram incansavelmente, consolaram os aflitos, serviram aos mais necessitados e morreram sem jamais negar ou renunciar às suas convicções mais profundas. Talvez seja exatamente por isso que continuem tão vivos e presentes na memória coletiva e no coração de milhões de fiéis ao redor do mundo inteiro. Entre a história documentada e o mistério inexplicável, entre a fé mais sincera e a lenda mais bela, São Cosme e São Damião permanecem como faróis eternos de esperança e inspiração, lembrando-nos constantemente que o verdadeiro poder transformador não está em dominar ou explorar outros seres humanos, mas em servir, curar e amar sem limites nem condições. Esse foi mais um episódio de Rotas Sagradas. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual milagre de São Cosme e Damião mais te impressionou. Você já participou da festa do dia 27 de setembro? E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar essa jornada pelos lugares, histórias e mistérios mais sagrados e fascinantes do nosso planeta.